te damos graças pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado. Te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela tão grande salvação que nos foi revelada, que nos alcançou, que nos foi outorgada. Te damos graças. Te damos graças pelo Evangelho que nos chegou, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós, te damos graças. E pedimos-te, guia-nos pelo Teu Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a Tua palavra não seja infrutífera em os nossos corações, mas que produza fruto em nós, para a glória do Teu nome, para o nosso bem. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo celebrado o pão e o vinho em memória de Jesus, eu quero ler com os irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Eles falaram hoje à noite sobre dízimo. Dízimo. Eles falaram hoje à noite sobre dízimo na sequência das nossas conversas sobre generosidade, a nossa teologia da prosperidade. Eles falaram hoje à noite, em noite de Eucaristia, em noite de celebração da ceia memorial, quando celebramos o Evangelho, a mais poderosa de todas as palavras e de todas as mensagens, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nessa noite, quero lhes falar sobre o Evangelho, sobre o dízimo. Eu quero lhes falar sobre o Evangelho falando de dízimo, ou falar de dízimo para pregar o Evangelho. É isso. Eu não sei qual dos dois, mas é mais ou menos isso. Mas quero ler com você Colossenses 2, para você ver como tem tudo a ver o que nós vamos conversar agora. Tudo a ver. Colossenses capítulo 2, e eu começo a ler o verso de número 13. Quando o apóstolo Paulo diz que quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, porque Deus, na cruz de Cristo, nos perdoou os nossos pecados, e porque Deus, na cruz de Cristo, fez com que Cristo triunfasse sobre todos os poderes espirituais, portanto, por causa disso, não permitam, versículo 16 de Colossenses 2, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo. Eu quero contar para vocês uma história sobre dízimo. Aconteceu em 1985. Já se vão 33 anos, pelas minhas contas. Foi no meu exame, no meu concílio, quando fui examinado para ser ordenado ao ministério pastoral. Se você não sabe, para nós que somos de tradição reformada, as igrejas reformadas, batistas, presbiterianas, luteranas, congregacionais, metodistas, nós cursamos a nossa graduação e depois passamos por uma banca examinadora. Essa banca é composta por pastores, por anciãos, e nós chamamos essa banca examinadora de concílio. Então eu passei pelo concílio, fui examinado e não passei bem não. Fui aprovado com ressalvas. Gostaria de poder hoje à noite dizer para você que eu fui aprovado com louvor.
mas não fui. Fui aprovado com ressalvas. O concílio que me examinou me aprovou com ressalvas, porque um dos meus examinadores me perguntou se eu acreditava na doutrina do dízimo. E eu disse que não. Então, eles tentaram me convencer a acreditar na doutrina do dízimo. Eu me lembro de um pastor, inclusive, que disse, deixa você ficar um pouquinho mais velho. Na época eu estava com 21 anos de idade. Ele falou, deixa você ficar um pouquinho mais velho, você casar, ter filho, e estar na frente lá pastoreando uma igreja, que você vai se converter à doutrina do dízimo rapidinho. O concílio recomendou que eu estudasse mais a doutrina do dízimo. Fui aprovado com essa ressalva, que o candidato, apesar de aprovado, estude mais a doutrina do dízimo. Eu obedeci e venho estudando desde então. Já se vão 33 anos, essa semana estudei de novo. Estudei a doutrina do dízimo de novo e continuo não acreditando na doutrina do dízimo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu daria aos meus examinadores uma resposta um pouco mais elaborada do que a resposta que lhes ofereci naquela noite. Talvez lhes desse a resposta de hoje à noite. Dizendo, olha, eu não creio na doutrina do dízimo, porque a doutrina do dízimo é uma doutrina judaica. E eu não sou judeu praticante do judaísmo, da religião judaica. Eu sou cristão, seguidor de Jesus Cristo. Eu não sou seguidor de Moisés, eu não obedeço à lei de Moisés, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Então eu não acredito na doutrina do dízimo. É bem verdade que a prática do dízimo é uma prática ancestral. Os egípcios praticavam o dízimo, os babilônios praticavam o dízimo, até os chineses praticavam o dízimo. O dízimo é esse hábito ancestral que os povos cultivaram de dar uma 10ª parte de suas riquezas a uma autoridade, a um Deus, a um soberano, seja um rei, seja um imperador, seja um senhor de terras. E nessa prática, por exemplo, Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Antes mesmo de Moisés, antes mesmo da lei mosaica, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Porque era uma prática comum de todos os povos dar a 10ª parte das suas riquezas a uma autoridade ou mesmo aos seus deuses. Assim, a prática do dízimo é incorporada na lei de Moisés, na Torá, na lei mosaica. E você pode encontrar a legislação do Velho Testamento e da Torá a respeito do dízimo. Você pode encontrar em Levíticos capítulo 27, pode ir anotando, você lê na sua casa, Levíticos capítulo 27, o livro dos Números, capítulo 18, e Deuteronômio capítulo 14. Lá você lendo esses 3 capítulos vai entender a legislação do Velho Testamento a respeito da prática dos dízimos. E você vai compreender, após a sua leitura, que os dízimos eram entregues com 3 finalidades. A primeira finalidade era sustentar o culto de Israel. O povo de Israel estava dividido em 12 tribos, e quando Israel chega à terra prometida, a terra de Canaã, essa terra é dividida em 11 partes, 11 porções, e uma das tribos não recebe terra, a tribo de Levi. Porque os levitas, então, eram sustentados pelos dízimos das outras 11 tribos que receberam terras. E por que os levitas não receberam terras? Porque eles foram uma tribo separada para cuidar do culto de Israel. E por isso eram sustentados os levitas pelos dízimos. Mais tarde, quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, então existem os sacerdotes, os levitas, toda a estrutura de sacrifícios dos animais, e os dízimos pagavam a estrutura do templo e pagavam o culto de Israel. Então essa era a primeira finalidade dos dízimos. As tribos de Israel levavam a 10ª parte das suas colheitas, levavam a 10ª parte da cria dos seus animais, dos primogênitos, levavam ao templo para financiar o templo e financiar o culto de Israel.
Essa era a primeira finalidade. A segunda finalidade dos dízimos era cuidar dos pobres. Eram mantimentos que eram levados ao templo para o cuidado dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Provavelmente o estrangeiro é o que nós hoje chamamos de refugiados. Aqueles que, ou por uma questão de escassez, de fome, de miséria em sua terra, ou porque tinham a sua terra devastada pelas guerras, eram obrigados a emigrar e faziam esse trânsito, e quando estavam no território de Israel, a lei de Moisés dizia que os dízimos deveriam ser usados e que os sacerdotes e a tribo de Levi deveriam usar os dízimos para o cuidado dos pobres, mais precisamente os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Mas a terceira finalidade do dízimo é muito linda, está no Deuteronômio capítulo 14. Diz assim, que o povo deveria levar os mantimentos ao templo, porque os dízimos eram levados com mantimentos, com animais, e chegando lá no templo, eles deveriam comer tudo que levaram. Fazer uma festa. Uma festa ritual. Inclusive, ali em Deuteronômio 14 diz que se a viagem até o templo fosse muito longa, que eles poderiam, no lugar de origem, vender os seus dízimos, transformar em dinheiro, ir até o templo em Jerusalém. Em Deuteronômio capítulo 14 diz exatamente assim: e lá vocês comprem o que quiserem. Sorvete, marshmallow, caramelo, vocês comprem o que vocês quiserem. E façam uma grande festa, celebrem na presença de Deus. O dízimo era para a alegria do povo, o dízimo era para a celebração, o dízimo era para fazer festa, as famílias de Israel para festejarem. Isso é muito bonito, porque a 10ª parte não poderia ser usada para negócios. É mais ou menos o seguinte, como se Deus falasse assim para o povo: olha, vocês peguem uma parte do dinheiro de vocês e torrem. Nada de investir, nada de poupar, nada de armazenar, nada de ajudar pobre, nada de pagar o templo, nada. Torra, faz uma festança, gasta, celebre. E lembre-se que eu, o Deus de Israel, sou o provedor, o doador da vida, eu que abençoo vocês, eu que dou colheita, eu que cuido de vocês. Então, quando você lê a legislação do Velho Testamento sobre o dízimo tem essas 3 finalidades: pagar o culto de Israel, cuidar dos pobres de Israel e possibilitar às famílias de Israel que fizessem celebrações periódicas em gratidão a Deus e reconhecimento da bondade, da fidelidade e da prosperidade de Deus. Isso é no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Qual é o dízimo, o que existe a respeito do dízimo no Novo Testamento? Bom, primeiro Jesus fala do dízimo. Jesus, ao falar do dízimo, ele critica os fariseus e doutores da lei que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, isso é Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, ele diz assim: olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das hortaliças menores, isto é, vocês dão um dízimo nos mínimos detalhes, mas vocês não praticam a justiça e nem a misericórdia. Vocês dão um dízimo, vocês dão dinheiro, vocês preenchem cheques, mas vocês não têm misericórdia e nem justiça no coração de vocês. Então, deem o dízimo, façam sim os seus cheques, mas pratiquem a justiça e a misericórdia. E por conta dessa fala de Jesus em Mateus capítulo 23, os teólogos contemporâneos, alguns estudiosos, vão dizer que Jesus validou o dízimo, e está vendo, olha, Jesus mandou a gente dar o dízimo sim. Não, ele está falando, não para nós, ele está falando para a religião de Israel, ele está falando para os judeus de sua época, ele está falando e criticando a sua religião e as autoridades da sua religião. Ele não está legislando para nós sobre o dízimo. Tanto não está legislando para nós, porque depois de Jesus, os apóstolos, quando vão falar sobre dinheiro, eles não falam sobre dízimo. Não existe uma referência no Novo Testamento a respeito de dízimos na fala dos apóstolos. Então a minha resposta é: e o Novo Testamento fala o que a respeito de dízimo? Não fala.
E não fala por uma razão muito interessante, e pense comigo. Pense comigo, para que eram os dízimos? E para onde deveriam ser levados os dízimos? Os dízimos eram para sustentar o culto de Israel. E os dízimos eram levados ao templo. E ali, do templo, e no templo, eles faziam as cerimônias rituais e as festas de celebração. E as pessoas do templo, os sacerdotes e os levitas, administravam os dízimos para o cuidado dos pobres. Qual o versículo da Bíblia que você lembra sobre dízimo? Diz um agora. Esse aí, talvez seja até o único que você conhece. Malaquias 3:10, tem Malaquias 3:8 também, que chama você de ladrão e de ladra. Você que não dá o dízimo. O profeta fala, vocês estão roubando a Deus. E o povo diz assim, roubando aonde? Ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Vocês não trazem o dízimo. E então vem a palavra de Deus pela boca do profeta Malaquias e diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ora, mantimento para quê? Para os levitas, para os sacerdotes, e para que os levitas e os sacerdotes administrem os mantimentos aos pobres. Que casa é essa? A casa do tesouro. Que casa é essa do tesouro? É o templo de Jerusalém. Bom, acontece que Jesus mandou derrubar o templo de Jerusalém. Jesus passou pela frente do templo de Jerusalém. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 19. Jesus passa diante do templo de Jerusalém e diz assim, pode derrubar, que eu vou fazer outro em 3 dias. Derruba. Os discípulos dizem assim, mestre, esse templo foi construído em 46 anos. Esse é o segundo templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído, o povo foi para o exílio. Na volta do exílio, com Esdras, Neemias, Zorobabel, o templo foi reconstruído por Herodes, e demorou essa reconstrução 46 anos. E Jesus diz, pode derrubar, eu vou fazer outro em 3 dias. E João faz o seguinte comentário, que Jesus fazia referência ao seu corpo. Qual é o templo que é construído por Jesus em 3 dias? Somos nós, um templo de pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. Nós somos um templo de pedras vivas. O templo de Jerusalém caiu. Não existem mais sacerdotes. Não existe mais sacrifício. Nós não sacrificamos mais animais. Nós não temos mais que pagar a estrutura do templo. Por quê? Porque não tem templo, desmoronou. Se você encontrasse um seguidor de Jesus, nos primeiros dias da pregação apostólica dos apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus, encontrasse um seguidor de Jesus, um cristão, porque eles foram chamados, ou nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Se você encontrasse alguém de Antioquia e falasse assim, quem é o seu Deus? Aquele cristão diria, o meu Deus é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Leve-me ao seu líder, está presente. Presente quem? Em mim, é Jesus Cristo, está em mim, vive em mim. Pode falar com ele, está presente, pode falar com ele. Não, eu digo, leve-me aos seus sacerdotes. Não, nós não temos sacerdotes, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós não temos sacerdotes. Aliás, todos nós aqui somos sacerdotes. Nós não temos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Então me leve ao seu templo, à sua casa de culto. Não, nós não temos templo, porque o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não temos templo. Ué, e como é que você adora o seu Deus? Qual é a oferta que você dá para o seu Deus? A nossa oferta é nós mesmos, é a nossa vida. Tudo que nós fazemos, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a glória do nosso Deus. Então qual é o seu dia sagrado? Não, nós não temos dia sagrado, não é sábado nem domingo, é todo dia. Porque o nosso Deus é um Deus que a gente adora com a nossa própria vida,
todo dia, em todo lugar, a toda hora, e nós não precisamos de sacerdote nenhum, e não precisamos de templo, não precisamos de nada. Não, então vocês não são uma religião. Provavelmente aquele irmão nosso diria, então, entendeu? Bom, mas eu trouxe dízimos aqui para levar à casa do tesouro. Aquele irmão diria, desculpa, você está atrasado, caiu. Não tem mais casa do tesouro para você levar tempo, para você levar os seus dízimos. Por que você quer levar seus dízimos na casa do tesouro? Para pagar os sacerdotes e os levitas. Para quê? Para eles fazerem sacrifícios. Mas para quê? Jesus já fez o sacrifício. Definitivo, acabou. Não tem mais que fazer sacrifício. O que eu faço com esse dinheiro então, agora que são os meus dízimos? Aquele irmão provavelmente diria o seguinte, olha, na boa, eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele ia dizer para você, cara, faz uma festa e dá para os pobres. Pega esse dinheiro aí que você chama de dízimo, faz uma festa com a sua família e dá para os pobres. Porque não tem mais templo em Jerusalém para nós somos seguidores de Jesus. Nós não fazemos mais sacrifícios, nós não remuneramos mais os sacerdotes. Acabou, esse negócio acabou, desmoronou. Mas em Jerusalém tem muito pobre. Se você quiser pegar uma parte do seu dinheiro e dar para os pobres, você vai fazer muito bem. Provavelmente é isso que Jesus mandaria você fazer, porque ele diz que no último dia, ele vai chamar as ovelhas dele e dizer assim, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu. Então é isso que Jesus mandaria você fazer. Faça isso. Por isso que os apóstolos, eles não falam de dízimos. Os apóstolos, eles falam de ofertas generosas para o cuidado dos pobres. Eles falam de partilha, eles falam de comunhão, eles falam de suprir as necessidades uns dos outros, dos irmãos. Por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja descrita como aquela onde não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque eles não tinham mais que pagar a estrutura religiosa. Eles agora usavam as suas riquezas para repartir as suas riquezas com os irmãos que tinham necessidades e cuidar dos pobres. E como foi que nós chegamos aqui? Alguém pode me explicar? Como foi que nós chegamos aqui, por exemplo, ou não aqui necessariamente, pode ser segunda-feira passada, quando eu recebi um e-mail de um irmão nosso, que me exortou com muita veemência, a quem agora eu respondo carinhosamente, como já o fiz pela manhã, porque acredito que ele deve ter falado e representado o pensamento de muitos outros irmãos e irmãs, então eu respondo. Esse irmão mandou um e-mail para mim e me criticou e me exortou e disse que ele achava um absurdo que a IBAB cancelou os 2 cultos de domingo passado e só fez o culto das 11h30 e que nós cancelamos a adoração ao Deus Altíssimo. E que ele queria saber, o que aliás é um hábito da IBAB, disse ele, é um hábito da IBAB, quando tem jogo da seleção brasileira, os irmãos inclusive podem se preparar, quando tem jogo da seleção brasileira, a IBAB cancela os cultos. E que isso não tem base bíblica. E eu pensei comigo, irmão, não tem base bíblica nem para fazer culto. Não tem base bíblica nem para fazer culto. O problema é que nós, em algum momento, transformamos o evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus, nós transformamos numa religião igual ou pior a todas as outras religiões, com estruturas e com amarras psicológicas, e falsas espiritualidades, e manipulação, de igual sorte a tantas outras expressões de religião, quando o Evangelho é libertador. O Evangelho nos liberta. Mas nós
transformamos cada templo evangélico num templo de Salomão. Não existe apenas um templo de Salomão em São Paulo. O templo da Universal do Reino de Deus no centro da cidade de São Paulo. Existem centenas de mini-templos de Salomão. Porque centenas e milhares de templos evangélicos no Brasil viraram mini-templos de Salomão. Com castas religiosas que cobram e extorquem em nome de Deus, praticam uma extorsão em nome de Deus, e roubam, se apropriam do dinheiro das pessoas para pagar uma estrutura e chamam os seus templos de casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Não é o templo da igreja evangélica, nem da igreja católica, nem o Vaticano, nem nada. Os sacerdotes do Senhor somos nós, não é o apóstolo, o pastor, o bispo, a profetisa, não, nós somos. Então, como foi que nós chegamos aqui? Isso tudo que nós temos aqui hoje é invenção nossa. O que os nossos irmãos lá no início fizeram foi que um belo dia eles se deram conta de que estavam livres de toda a estrutura religiosa do judaísmo, que foi uma sombra, foi um sinal, foi uma caricatura, foi um esboço da realidade que é Cristo Jesus e da realidade revelada em plenitude em Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então o apóstolo Paulo diz assim, nós acabamos de ler em Colossenses 2, olha, a dívida de vocês, os pecados de vocês estão cravados na cruz do Calvário. E não permitam mais que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, ou bebem, ou deixam de comer, ou deixam de beber, pelas festas de vocês, pelo culto de vocês, se é às 9, às 11h30, ou às 19 horas, se é num auditório para 5.000 pessoas, se é... Não interessa mais isso. Que festa vocês vão ter, quanto dinheiro vocês dão na igreja, ou deixam de dar na igreja, isso acabou. Agora, o que acontece é que nós estamos diante de Deus, libertos por Jesus Cristo, o Espírito Santo está em nós, e nós estamos livres para sermos no mundo a presença de Deus, tal qual o seu Filho foi. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós temos que ser Jesus Cristo no mundo, é isso que nós temos que ser. E temos que ser como pessoas e como comunidades. É isso que nós temos que ser. E os nossos irmãos lá, do primeiro século, eles perceberam isso. E eles começaram a se reunir. Eles começaram a congregar. Mas era nas casas. Eles eram clandestinos, eles eram perseguidos. Eles se reuniam nas casas. E quando eles se reuniam, o Espírito Santo lhes dava palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Um falava em língua, o outro interpretava. Um tinha o dom de curar, o outro tinha profecia. Um tinha um salmo, um tinha uma revelação, um tinha uma doutrina. Era assim que funcionava. A igreja era um movimento orgânico. Não tinha hierarquia, não tinha cabresto, não tinha controle. Porque era a igreja de Jesus Cristo e caminhava ao sabor do sopro do Espírito Santo. E nem mesmo o apóstolo Paulo, que poderia reivindicar uma palavra e sacar da sua interpretação mirabolante do Velho Testamento, uma palavra a respeito do dízimo, para justificar um pagamento ao seu ofício apostólico, nem mesmo o apóstolo Paulo diz assim, olhe, paguem os dízimos para que eu receba salários. Ele diz, não, eu não quero salário, inclusive eu fui trabalhar para não ser pesado aos irmãos. Agradeço as ofertas que me mandaram, mas se não tivessem mandado também, tudo bem, porque eu aprendi a viver feliz em qualquer situação. Eu sei ter fartura, sei passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou preocupado com isso, eu só estou preocupado que vocês sejam generosos. Sejam generosos.
Por isso que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, esse texto que eu não canso de ler, 1 Timóteo 6, versículo 17, quando ele recomenda: Timóteo, ensine as pessoas, especialmente aos ricos desse mundo, a que desfrutem de tudo quanto Deus lhes dá, para a sua satisfação, e para que sejam ricos em boas obras e que sejam generosos. Então, quando alguém me pergunta: Ed, você acredita no dízimo? Eu falo: não, eu acredito na generosidade. Você acredita no dízimo? Eu falo: não, eu acredito no centísimo. Eu acredito que tudo que eu tenho é de Deus. Todo o meu dinheiro é de Deus. Tanto o dinheiro que eu como pizza, quanto o dinheiro que eu pago a educação dos meus filhos, quanto o dinheiro que eu pago o meu aluguel, quanto o dinheiro que eu dou para uma agência humanitária, quanto o dinheiro que eu dou para a IBAB. Mas a IBAB e essa estrutura aqui é uma invenção nossa. Nós criamos isso. E acreditamos que essa maneira de nós nos organizarmos como igreja, como comunidade, coopera com a missão de Jesus no reino de Deus. E que nós somos uma comunidade do Cristo, porque nós somos aquelas pessoas que receberam a revelação que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e nós temos os nossos dons espirituais, e nos organizamos desse jeito aqui, para fazer a obra de Cristo no mundo. Celebrar a nossa fé, ser gratos a Deus por tudo, desfrutarmos de tudo quanto Ele nos dá, e abençoarmos pessoas, cuidarmos das pessoas, o maior número possível, da melhor maneira que nós pudermos. Por isso é que eu digo a você: você tem que dar o dízimo? Não, não tem que dar o dízimo. Dízimo é uma doutrina do judaísmo, nós somos seguidores de Jesus. O que eu escuto as pessoas falarem assim para mim: pastor, a gente tem que dar o dízimo na IBAB? Tem que ser 10% do líquido ou do bruto? E tem que quitar o atrasado? Então eu digo, primeiro, você não tem que. Você não tem que nada. Não tem. Quando Ananias e Safira foram entregar o dízimo, ou o dinheiro, uma oferta, e colocar aos pés dos apóstolos, e fizeram isso de maneira mentirosa, de maneira vaidosa, Pedro disse para Ananias e Safira, aquele casal: olha, o dinheiro era de vocês não precisavam ter trazido, não tinham que. Não tinham que. Era de vocês. Vocês podiam fazer o que vocês quisessem. Vocês não tinham que trazer na IBAB. Então não tem que trazer, não tem que ser na IBAB. A questão de 2 ou 3 domingos, o pastor Miguel Zuger estava aqui conosco, e no momento dos dízimos e das ofertas eu falei: os irmãos que quiserem ofertar diretamente ao pastor Miguel, podem fazê-lo agora. E tivemos que ficar cantando, porque a fila de contribuição e de oferta para o pastor Miguel naquela manhã foi muito grande. Então, alguns doaram para a IBAB e outros doaram para o pastor Miguel, que trabalha com a igreja clandestina no mundo islâmico. Então não precisa ser para a IBAB. Pode ser onde você quiser. Precisa ser 10%? Não precisa ser 10%. Pode ser 50%, se você quiser. Pode ser 90%. Pode ser 1%. Pode ser tudo. A viúva pobre deu uma moeda que era tudo. É o que você quiser. Pode ser um perfume caro, para você derramar sobre Jesus, fazer uma extravagância. Pode ser. Não precisa ser 10%. Sobre do bruto ou do líquido, eu não vou nem comentar, porque é pergunta de gente, mão de vaca mesmo, que está querendo qual é o mínimo da obrigação. E tem que quitar o atrasado? Não tem, porque não é mensalidade de clube, não é obrigação, então não tem atrasado. É do coração, é do amor, é da generosidade. É resultado de corações que sabem que tudo veio de Deus. E quando a gente recebe tudo de Deus, a gente responde com gratidão e generosidade. Gratidão e generosidade. Gratidão e generosidade.
Por isso, propositadamente, a nossa celebração dessa noite foi essa mudança toda, para terminarmos com um momento de contribuição financeira. Quem tem um envelope aí? Hoje de manhã nós fizemos uma assembleia mais ou menos assim, informal, e decidimos mudar o nosso envelope e tirar a palavra dízimo do nosso envelope. Agora não vai ter mais a palavra dízimo no nosso envelope. Nós vamos mandar fazer outros envelopes. Então você não tem que dar o seu dízimo. Mas eu faço um apelo e eu encorajo você a ser generoso na sua contribuição e colocar a IBAB na lista da sua contribuição de generosidade, da sua partilha, da sua expressão de solidariedade. Seja generoso. Eu posso garantir a você, nós sabemos o que fazer com o dinheiro que você coloca aqui. Por que eu faço de colocar o meu dinheiro aqui? Porque eu acredito naquilo que nós estamos fazendo. Sou obrigado a fazer? Não, não sou. Você também não é. Mas eu acredito naquilo que nós estamos fazendo. Acredito que a IBAB vale a pena, então eu faço um apelo, seja generoso. Contribua com a IBAB, coloque a IBAB na sua lista de generosidade. Eu tenho recebido alguns irmãos que vêm de outras comunidades. Mais precisamente, tenho me encontrado com um grupo de famílias que vêm de uma outra igreja, ou de uma seita, não sei, evangélica. Hoje está muito confuso. Né? E esses irmãos aqui na minha sala me perguntaram, pastor, o senhor realmente está ensinando que a gente não tem que pagar o dízimo na IBAB? Que a gente não é obrigado a dar o dízimo na IBAB? E eu disse, sim, eu estou dizendo isso para você. É isso que eu estou ensinando. É isso que eu acredito que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, não nos ensina o dízimo, nos ensina a generosidade. Se você quiser ser generoso através da IBAB, abençoar pessoas, abençoando aquilo que a gente faz aqui, do jeito que a gente faz, Deus te abençoe, bem-vindo, o seu dinheiro vai ser muito bem usado. E nós precisamos bastante, porque queremos fazer mais do que o que nós já fazemos. Mas se você tem outras pessoas para abençoar com seus recursos, tem outras organizações, outras agências, outras igrejas, faça isso. Mas seja generoso, seja generosa. Reparta, doe, responda a tudo que Deus tem dado a você com gratidão e generosidade. Pegue as suas riquezas, celebre, faça festa com o que Deus tem dado a você. E ajude os pobres, ajude os necessitados. Seja generoso, seja solidário, seja solidária. É esse o ensinamento da palavra de Deus. Se eu estivesse diante do meu concílio, hoje à noite, e aquele pastor me perguntasse, meu filho, você acredita na doutrina do dízimo? Eu diria, não, pastor, eu acredito na generosidade. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.